Opa, tudo certo por aí? O meu score no Serasa é de 924, que é considerado excelente, já que o máximo é 1000. Eu juntei aqui, nesse vídeo, vários passos que eu segui para alcançá-lo. Se você quiser aumentar o seu score, é só ficar até o final, que você também vai entender como pode fazer isso. Primeiro, preciso te explicar por que o score é importante na sua vida. Basicamente, ele é a sua nota como pagador. Se você for um bom pagador, então sua nota é alta. Caso contrário, sua nota é baixa. E como essa nota é calculada? Através do seu histórico, ou seja, os birôs de crédito, que são as empresas que calculam essas notas, usam a ideia de que se você foi um bom pagador no passado, também será no futuro, e vice-versa. Na verdade, eu criei um artigo sobre isso, onde eu conto todos os detalhes da importância do score, como ele é calculado, como você descobre o seu score, quais são os birôs de crédito, enfim, tem tudo lá que você precisa saber. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, agora eu vou te passar alguns passos e dicas que eu segui para aumentar o meu score. E o melhor, você também pode segui-los para aumentar o seu também. Mas antes de continuar, não se esquece de deixar o like aqui no vídeo e de se inscrever no canal. Isso é muito importante para avisar o YouTube que o canal existe e está fazendo vídeos relevantes. Bem, na verdade, eu já dei a maior dica de todas. Cuide do seu histórico. Os birôs de crédito usam o seu histórico para definir o seu score e saber se você é um bom pagador ou não. Se você foi um bom pagador no passado, então provavelmente será no futuro. Se você não foi um bom pagador no passado, então não deverá ser no futuro. Isso não é uma regra, mas é assim que essa nota é calculada. Quando você tem um bom histórico, então quer dizer que você paga suas obrigações em dia e não tem dívidas. O histórico ruim é quando você deixou de pagar algumas contas ou tem dívidas. Você percebeu que eu disse que se o seu histórico for ruim, provavelmente você não será um bom pagador no futuro. Então, provavelmente é a palavra-chave aqui. Você pode mudar esse histórico. E isso vale tanto para melhorá-lo como para piorá-lo, ok? O score é constantemente atualizado pelos birôs de crédito, utilizando sempre informações novas. Então, se você tiver um histórico ruim, mas passar a pagar certo suas contas e pagar suas dívidas, então esse histórico começa a melhorar com essas boas novidades. Mas isso leva tempo. Se você tem um longo histórico de maus pagamentos, não vai ser um mês de bons pagamentos que irá te tornar um bom pagador. Agora, se você trabalhar esse bom comportamento ao longo dos meses, irá perceber, aos poucos, que o seu score vai aumentar. E atenção, isso vale para o inverso também. Se você tem um bom histórico e começa a atrasar contas, contrair dívidas, o seu score irá cair. Aqui as coisas não são tão justas. Se você for negativado, por exemplo, o seu score irá cair muito mais rapidamente. Por isso, fique atento. Ser um bom pagador é a forma mais efetiva de ter um bom score. Mas como ser um bom pagador? O primeiro ponto que você deve refletir é o seguinte: você precisa e tem condições de manter todas as suas contas? Se a resposta for não, então é hora de cortar despesas. Para descobrir isso é relativamente fácil. Organize todas as suas despesas e reflita sobre cada uma. Não vou achar estranho se você se deparar com uma conta de serviço que você quase não usa. Talvez a TV por assinatura ou um serviço de streaming que você não entra muito. Se encontrar alguma delas, que tal cancelar? Depois disso, some todas as suas despesas e veja se o total delas é menor que a sua renda mensal. Se for maior, então corte as menos importantes o mais rapidamente possível. Com suas despesas organizadas, separe as que você recebe um boleto ou as que têm uma data de vencimento. Por que isso? Simples. Se você não paga uma conta porque esqueceu dela, mesmo tendo dinheiro, você estará devendo de qualquer forma. Isso não pode acontecer. Então, dê um jeito de não esquecer. Eu vou te dar duas sugestões. A primeira, você pode usar um aplicativo de lembretes e configurar um lembrete mensal 1 ou 2 dias antes do vencimento, para ser lembrado e pagar a conta. A segunda sugestão é deixar as contas em débito automático. Assim você tem a garantia que a conta será paga no dia certo e não precisa se preocupar com isso. A próxima dica pode te dar a falsa sensação de egoísmo, mas eu vou te explicar. Quando você tem um bom score, é natural que empréstimos, por exemplo, tenham uma taxa de juros menor, e seus amigos e família podem querer usar isso. Muitas vezes eles têm um nome sujo ou um score mais baixo, que inviabiliza esse tipo de operação ou aumenta os juros para eles. Então, podem te procurar para que façam um empréstimo no seu nome e eles te paguem. Bem, aqui mora um problema.
As pessoas que não ligam muito para o próprio score não vão se preocupar muito com o seu, certo? Não me entenda mal, talvez eles realmente tenham a intenção de te pagar, mas de repente uma emergência pode aparecer e eles não consigam te pagar. E o score de quem vai ser prejudicado? Isso, o seu. Por isso eu adoto a regra de não emprestar meu nome para ninguém. E é isso que eu quero te passar. Mas existem situações e situações. Então, se de repente a pessoa estiver passando por uma necessidade ou você confiar muito nela, pode ser uma ajuda que você queira dar a essa pessoa. A escolha é sempre sua, mas tenha em mente as consequências. Independente disso, você precisa acompanhar o seu score. No artigo que eu comentei no começo desse vídeo, eu explico várias formas de fazer isso. Apesar de ter vários cadastros que eu coloquei lá nos artigos, eu acompanho mais de perto a minha situação no Serasa. Cada bureau de crédito tem a sua própria forma de calcular, mas eles usam os mesmos dados e mais ou menos as mesmas lógicas. Então, se você tiver um bom score em um, provavelmente terá no outro também. Além desses programas te darem uma noção exata de como está o seu score, eles também te dão dicas e passos mais eficientes para aumentá-lo. Mas aqui entra um ponto importante que eu quero dividir com vocês. Certa vez, há alguns anos, comecei a receber vários contatos de empresas de crédito querendo confirmar se eu tinha pedido cartões ou créditos com elas. E eu não tinha pedido nada, então ficou claro para mim, os meus dados foram vazados. Apesar de sempre negar que tinha solicitado esses serviços, nem todas as prestadoras fizeram essa verificação. Alguns meses depois, comecei a receber cartas de cobranças de compras que eu não fiz. Ou seja, o golpista conseguiu fazer compras em meu nome e obviamente não pagou. A maioria dessas empresas mandaram cartas para mim, então tive que entrar em contato com elas e explicar que não tinha conhecimento dessas compras. Apesar de ser um processo chato, as empresas já tinham protocolos para esse tipo de acontecimento. Então era trabalhoso, mas não era difícil. O problema foi quando uma empresa de cartão de crédito me negativou sem entrar em contato comigo antes. E como eu fiquei sabendo disso? Conferindo o meu score nesses programas dos birôs de crédito. Nesse caso, o meu score caiu repentinamente e o Serasa me indicou qual empresa tinha me negativado. Então tive que entrar em contato com ela e seguir o protocolo parecido com o das outras situações. Eles logo tiraram a minha negativação, mas o meu score demorou para se recuperar. Felizmente, hoje ele é excelente, porém é uma situação muito desconfortável. Agora, quero te passar mais algumas dicas. Mas antes que eu me esqueça, esse vídeo tem uma versão escrita e eu vou deixar o link na descrição. É esse artigo que eu estou mostrando aqui. Acessa lá que tem alguns detalhes a mais também. Bem, a primeira delas é a seguinte: evite pedir crédito quando você não precisa. Isso dá a falsa sensação aos birôs de crédito que você está precisando de dinheiro, então alguma coisa errada pode estar acontecendo. E isso vale para cartão de crédito também, viu? Se estiver com dívidas, a primeira coisa que você deve ir atrás é negociar elas. A maioria das empresas tem programas de negociação de dívidas. Eles já têm protocolos prontos. Na maioria delas, sua dívida é parcelada e até um desconto pode ser aplicado, dependendo ou não do número de parcelas. Lembre-se, é essencial ir atrás disso. Por último, mantenha seus cadastros atualizados. Com isso, você está dizendo para as empresas: você pode entrar em contato comigo assim. Se tiver algum problema, vai conseguir me encontrar. Então, agora é hora de se organizar e colocar esses passos que eu te passei em prática. Se você fizer tudo direitinho, com certeza vai ter sucesso. Mas lembre-se, tenha paciência. Essas coisas não acontecem do dia para a noite. Por fim, quero agradecer por você ficar até o final do vídeo. E antes de sair, só tenha certeza que você não esqueceu de dar o like e que você se inscreveu no canal, se ainda não é inscrito. E coloca nos comentários como está o seu score. Gostou dessas dicas? Tem alguma outra? Comenta aí que eu vou ler todos os comentários e até a próxima.